Salve, salve comunidade, esse é o A Parada Podcast, eu me chamo Rodrigues Teixeira e desde já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, acompanha a gente aqui. Esse podcast tem como objetivo de ser um encontro digital da nossa comunidade, a forma como a gente se encontra para entregar histórias encapsuladas para você ter insights, ter conhecimento acessível, histórias reais, pessoas que podem contribuir com a sua história. E eu tenho certeza que esse conhecimento aqui pode mudar, disruptar a sua vida como um simples estalo, ou vai iniciar um processo de transformação que vai demorar o tempo gracioso que você vai levar, porque é muito pessoal. Então o papo aqui é um papo saudável e hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde das empresas, como é que estão as pessoas lá dentro dos CNPJs, né? Como é que está acontecendo a absorção de conhecimento, aprendizado e principalmente como o ambiente profissional afeta o dia a dia da pessoa e também as suas decisões diárias como alimentação e como isso está ocorrendo também na era das inteligências artificiais, como que isso ajuda e atrapalha. Para isso eu te chamei aqui, convidei assim, com o objetivo de apresentar, na verdade, o Brits vai estar aqui várias vezes, trazendo vários assuntos para a gente conversar. São conversas que vão ter temas, vão ter histórias, estruturas, que a gente vai pensar como te dar trilhas de sucesso, né? As migalhas ali, para você ir colocando cada coisa na sua vida em qualquer momento para que você tenha aí as melhores decisões diárias. E se você trabalha, né, faz a correria, quer empreender dentro da empresa de alguém, esse podcast é o seu lugar, assiste até o final que você vai ter dicas valiosas aí pro seu dia a dia. Brits, como é que tá, irmão? Como é que você tá? Tudo bem, como é que graças tá a Deus. Como é que tá assim? Crianças estão bem. Crianças também. Tudo caminhando. Tudo caminhando, né, irmão? Show de bola. E, e aí, velho, como é que tá? Eu, assim, Brits, a gente é papo de brother, né, velho? Então, assim, a gente se conhece há muito tempo e a sua história impacta a minha pelos toques que você me deu, né? E é por isso que você está aqui, eu quero que você dê vários toques em várias pessoas, que são toques que às vezes transformam, né, cara? E assim, como é que você tá? Como é que tá sua vida atualmente, sua carreira? Como é que tá aí hoje o Britinho? Como é que tá suas coisas aí, velho? Vamos lá, pessoal. Primeiramente aí, né, agradecer estar aqui com você. Eu acho que isso é bom, que fomenta um pouco do cenário do empreendedorismo e também do intraempreendedorismo, né, que é aquele que empreende dentro das empresas. Mas a carreira nossa está caminhando, a gente sempre brinca, né? Tamo indo. A gente pega ali alguns percalços na vida, né? Então, assim, a gente tem que, além de ser empreendedor, a gente é pai também, a gente é esposo, é filho, é neto, é irmão, é brother, é amigo. Então, a gente fica um pouco sem tempo, mas aí a gente vai reconciliando isso. Isso acho que faz parte da vida do empreendedor. E isso traz, acho que, um pouco de crescimento para a carreira, né? Eu entender que, cadê o Britinho? Tá sumido, cara. Né? Geralmente a pessoa fala assim e você fala, cara, será que eu não tô realmente dando foco demais em uma coisa? E eu tenho que colocar isso em prática ali, fazer um churrasco com a galera, dar uma caminhada, ir na praia e equilibrar. Eu acho que ser workaholic é bacana, só que tem momentos, né? Eu acho que na continuidade da vida você tem que realmente focar nas coisas prazerosas da vida. Bacana, cara. Show de bola. E assim, a gente trabalha na jornada, você na Conecta, né? Fala um pouquinho da Conecta pra gente. Como é que tá a empresa, a solução, o que o mercado pode hoje nesse projeto atual, né? Já a gente vai falar de todos os outros que você já viveu, mas assim, especificamente da Conecta, como é que tá, o que ela resolve, como é que tá o momento da Conecta aí no mercado? Bacana. Conecta, primeiramente, ela acho que é o braço do varejista, né? A gente nasce falando que criou uma solução, que tá ajudando alguma parte, mas no final, quando a gente entende real o propósito, né? Acho que demora um pouquinho também. A gente estava falando sobre os tempos que tem que passar dentro de uma empresa, e você começa a entender qual que é o real propósito, né? E hoje a gente fala que é um braço que apoia o varejista. A gente começou lá atrás com uma solução que era basicamente projetar demandas ali, que a gente entendia que a área do varejista de compras era um pouco deficiente. E ali que acho que está ali a margem do varejo, né? O varejo tem pouca margem. E aí, se o cara errar na compra, ele erra em tudo. Então a gente falou, olha, a gente precisa ajudar de alguma certa maneira. A gente tem uma experiência de longa data aí de empresa de software, né? E falou, ó, vamos trabalhar e vamos criar alguma coisa que seja realmente diferencial aqui, que ajude. Conforme a gente foi entrando no varejo, entendendo cada vez mais, e aí a gente pega ali o médio varejo, né? É um cara que tem 1, 2, 3 lojas, então
ele começa a passar algumas dificuldades. A gente foi entendendo que ele tinha uma dificuldade muito grande de conectar plataformas que ele precisava no dia a dia. Então, a solução inicial ela virou mais uma plataforma que a conecta hoje, conecta ela dentro de um ecossistema. Então, basicamente a gente criou um ecossistema que gerencia outras plataformas, e aí muitas plataformas digitais, né? Que acho que é um grande desafio do varejo hoje, ele é ir para a escala digital. A gente tem um varejo hoje no Brasil que fatura na casa de 3 trilhões. Uau. E isso é 11% no comércio eletrônico. Então a gente pega países como China, Estados Unidos, que estão ali no 30%, 40% já disso aí, né? E crescendo cada vez mais. A China, então, por exemplo, bateu esse ano 40% quase no varejo. E a gente pega o Brasil, que é um dos países mais conectados do mundo, que está lá em 11%. A gente fala, pô, a gente tem um gap aqui que a gente tem que resolver, né? E aí a gente começa a entender os porquês, né? E a gente pega a pandemia de 2019, a gente vê que o varejo ele teve que antecipar um pouquinho, mas mesmo assim não chegou ainda naquilo que tem o potencial para chegar. Então a Conecta hoje ela se posiciona como um braço que vai conectando plataformas, e aí desde compra, preço, marketplaces, e-commerces, conciliação e outras mais, para que esse varejista ele consiga realmente vender, que acho que é o grande papel do varejo, que ele sabe muito bem, é comprar bem e vender bem. Bacana, cara. E assim, o que impacta diretamente na vida do usuário lá? O usuário que estava lá com a solução quadrada, vamos chamar assim, desconectada, sem integração, aí a Conecta chega assim. Como é que é o dia a dia desse colaborador e principalmente como é que ele absorve esse conhecimento que vem com horas de voo, né? De projeto, de dedicação em ensinar, mas também de fazer o dia daquela pessoa ser mais produtivo, né? Porque uma tecnologia ajuda nesse sentido. Como é que a Conecta ajuda o ser humaninho lá dentro das empresas? Então a gente pega o ser humaninho lá no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Se a gente ia nas áreas de compra e venda assim nas empresas, era loucura, né? A área de compra sendo pressionado para colocar produto para dentro com a melhor margem possível. A área de venda sendo pressionada para bater suas metas. E aí você também que vê da área comercial sabe como que é. É fogo toda semana, todo final de mês. A gente está hoje em dia 28, 29, não sei. Basicamente, final de mês, está todo mundo louco para bater as metas ali. E a gente via que esse cara estava muito no operacional. Falou, cara, você tem que ficar no estratégico. Sai um pouquinho do operacional. E ele falava, como que eu vou sair do operacional? Cara, tem que fazer uma infinidade de processos. E a gente olhou para os processos e falou, nossa, esses processos podem ser automatizados. E a gente começou a analisar e falou, cara, existem algumas plataformas que fazem isso. E vamos ajudar então o usuário final, né? Ele falou, eu quero te empoderar, cara. Sim, eu quero te empoderar. Informação na mão para tomar decisão, pensar. E a gente está na era da inteligência artificial hoje, que é o quê? Os trabalhos que são feitos mecanizados, eles vão tender a diminuir cada vez mais da entrega do ser humano. O ser humano não precisa estar naquela função mais. E aí, onde que está o ser humano? No estratégico, no analítico. Legal. Então, o que a gente olhou? Olhava esse ser humano louco lá, correndo atrás de coisas que eram banais no dia a dia. E o momento de pensar realmente no estratégico, ele fala, cara, não tenho. Eu não consigo sair daqui e conversar com o meu fornecedor para tentar conseguir uma negociação melhor. Eu não consigo entender se aquele marketplace ele é ou não bom para mim colocar uma estratégia de vendas ali dentro e tracionar. Eu tô vivendo o que, cara? A lançamento de pedido e deu problema lá no preço e o produto acabou no meu estoque. Ele tava vivendo o dia a dia, que era o operacional. E aí sim, o ser humano louco, psicologicamente abalado, Você né? frustra, né? Todo porque mundo. eu tenho que entregar de um lado, então tem uma cobrança e fala, cara, você tem que bater a meta, né? Do outro lado, ele envolvido num monte de processos diários. Pressão. Ele fala, como que eu vou fazer isso? Então assim, a gente chega ali basicamente. Tem um cliente nosso que ele fala, cara, vocês resolveram minha vida de 30-1. Aí. Eu ficava 30 dias fazendo trabalho manual e operacional. E agora eu faço trabalho com um dia. Eu sento aqui no primeiro dia do mês, dia 5 do mês, assim, basicamente, que a gente já conciliou o mês passado, e defino a minha estratégia. E aí o Conecta, com essa monte de solução, ele me ajuda a chegar onde que eu quero bem mais rápido, né? Nossa, cara. Então, assim, agora esse cara falou, olha, agora eu tenho uma visão analítica da minha empresa. Agora sim eu posso entender como que é o comportamento do meu cliente final. E agora eu posso até entregar mais coisas para o meu cliente final, né? Boa. Que eu acho que que é o grande supra-sumo, é o cliente. Exatamente. A satisfação a gente brinca, mas a verdade a gente vem para servir, claro, né? Então,
se eu não consigo servir bem o meu usuário final ali, o meu comprador final, não adianta, entendeu? Não funciona. E aí eu fico à margem da concorrência, né? Verdade. Que é o grande problema, acho que, do varejo hoje. O varejo, ele é canibal em relação a preço, né? Então, assim, se você não entrega... O outro entende e tal, e não tem jeito. E o próprio fabricante, às vezes, fomenta isso, né? A forma de comprar, a forma de escoar a mercadoria, né? Exatamente. Então, se você não tiver algo realmente que engaje o seu cliente final de alguma maneira, impacte ele, você vai entrar na canibalização de preço. Eu tive uma experiência, fui na loja de sapato, escolhi ali e tal, aí eu não tinha meu número. Aí entrou mais 4, 5 clientes, também não tinha o número. E só que o vendedor precisou ir lá no estoque, ver se tinha. Com a tecnologia da Conecta, por exemplo, um varejista desse, ele teria a informação dos números que vendem, da tendência de compra, teria mais na mão ali informação da disponibilidade, poderia dar uma resposta mais rápida para o cliente. De repente até um formulário para o cliente preencher, preenche aqui, não tem seu número hoje não, mas a gente pode te mandar um e-mail e te manter conectado, assim. Acho que essa tecnologia vem aí pensando, né, frustra o cliente, não saber do meu estoque, porque o cliente chega lá, não tem produto, você sabe de casa, tem o dinheiro para pagar no Pix, e você não pode fazer um Pix, é frustrante, né? Às vezes você quer comprar uma coisa, não tem na loja. Então são pequenas experiências que vai minando ali a loja, a marca. Aí se você pensar no varejista, que a operação dele é viva, o varejo é massa, né? Que você pode entrar ali e ver a operação do cara, né? Diferente de todos os outros segmentos, basicamente a indústria não consegue lá facilmente ver como é que são os processos. No varejo você já bate o olho e vê. E o ponto desse principal é conectar, assim, as tecnologias e a experiência das pessoas, né? Assim, e no cliente final lá, da Conecta, assim, a satisfação dos seus clientes estão aumentando, assim, com o atendimento, com as coisas. Nossa, com certeza, né? Assim, a gente faz a gente mede, né, basicamente, mensalmente a satisfação. Massa. E a satisfação, ela gera alguns indicadores para que a gente melhore algumas coisas. Inicialmente a gente entendeu que, olha, beleza, eu comecei a conectar um monte de plataforma, te dei uma estratégia digital, agora você consegue vender bem, beleza? Ele falava, não, você conectou esse monte de coisa aí, mas eu continuo vendendo mal. Aí a gente falou assim, peraí, então, seu problema agora é outro, né? O seu problema inicialmente era falar, meu sisteminha aqui de Cachoeiro, Itapemirim, não consegue conectar uma plataforma americana de solução de venda no e-commerce. O primeiro problema era esse, o primeiro desafio era esse. Depois que ele faz isso, tem outro desafio. Agora, cara, eu tenho que ir além da minha concorrência, conseguir ganhar da minha concorrência que já está pré-estabelecida e vender meu produto. E aí chega outro problema. Então, como que eu consigo gerar insights ou algo ali do tipo de diferencial que esse cliente final consiga ser impactado? E aí começa a vir outra estratégia da Conecta, né? Que a gente começou a ir para um analítico, né? Então hoje a gente tem um dashboard lá que a gente mostra, a gente chama de cockpit, né? Que é onde o cara pilota mesmo, ele vê ali, e assim, quando eu vou nos clientes é bacana falar assim, olha, vocês estão bem, estão vendendo, mas vamos olhar aqui o cockpit. E essa semana eu peguei um cliente que eu fiz até um PPT para mostrar para ele depois. Eu falei, vocês fizeram uma estratégia muito bacana de venda e venderam muito. Eu tô olhando aqui, hoje é dia 21. Todos os 10 mais produtos que vocês venderam, acabou o estoque deles. Olha aí. Entendeu? Então, assim, você pegou a estratégia sua, o ROI que você teria, você jogou no lixo, né? Uhum. Porque eu tenho margem apertada, então eu fiz um investimento, agora que eu comecei a ganhar, eu vou ter que jogar no lixo porque parou, porque não tem mais. Aí eu falei, olha, você pensou, você não planejou demanda, entendeu? Tá aí, como que eu faço isso? E aí vem as soluções, né? Então a Conecta tem uma solução que vai interagir exatamente com esse problema que você está tendo aqui agora, né? Então meio que é um ecossistema 360, né? Ele fica rodando, Rodrigues. Então eu vendo bem, compro bem, vendo bem, compro bem, precifico bem, melhoro, crio canais diferentes. Então assim, essa é a satisfação do meu cliente final, no final de olhar assim, olha, a minha jornada 360 está funcionando, eu estou conseguindo ter ganho relativo na minha operação, né? A gente brinca, tem clientes nossos que falam, cara, esse cara tem margem nenhuma, né? E aí ele está colocando margem negativa para vender. Então assim, para que essa operação existe, né? É a crítica, né? Não, mas daqui a uns anos eu vou ter uma operação. Mas você tem alguma estratégia para daqui a uns anos? Não. Então você vai queimar e vai morrer no final, porque vai vir outro cara que tem uma estratégia de longo prazo e ele vai conseguir se desempenhar melhor que você.
né? E aí, essa satisfação, o cliente fala, cara, beleza, essa entrega da Conecta no final, não é só entregar ali uma plataforma, não é só entregar ali um produto tecnológico que resolve um problema em si. É falar, varejo, vem cá, vou te ajudar, varejista. Isso aí, né? Bacana. E você vê o varejista, o dono ali, a dona de varejo, é loucura, cara. O varejo é loucura. Você tem mais de 8%. Você tá entendendo que você vende o mês inteiro? Você pegaria um supermercado, varia de 8% a, sei lá, 12%. É muito curtinha, né, cara? E você errou, cara. Já era. Você perdeu o mês inteiro, entendeu? Verdade. Então, esses assim, mercados operam de maneiras diferentes. Total. Eu tava vendo um estudo, a ULTV da Starbucks, $15 mil. Vale a pena ela investir $15 mil numa pessoa para começar a jornada dela lá. E eu acho que isso falta um pouco dos clientes, né? E das empresas também, de perceber quanto que vale a pena investir naquele cliente, não no... Beleza, na solução e tal, pá, mas o que eu proporciono para ele, no final das contas? Como é que fica a empresa ali? Eu imagino que a Conecta participando do ecossistema e comprando as ideias, encaixando, melhor em casa do dia a dia, porque eu tenho meu dashboard, meu estoque, eu tenho tempo para ir caminhar, eu tenho tempo para, né, cuidar de mim e tal, e cuidar de você mesmo é aquele eixo central da vida, né? Tipo, e aí vai um pouco para essa provocação que eu quero fazer. É o seguinte, você vê, a gente começou o papo aqui e foram vários pontos que o Brits foi identificando e essas identificações não são feitas como um passe de mágica. Elas vão sendo feitas nas etapas. A gente vai descobrindo, né, como funciona. A mensagem tem gente que viveu e tem horas de voo para te entregar uma estrutura que você pode caminhar por ela. Né, uma inteligência que vai pegar um dado e vai transformar para você. Então, assim, a gente vive sim as eras das tecnologias e elas podem colaborar para o nosso convívio, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas você está falando da Conecta, é um negócio maduro hoje, né, crescente. Eu te acompanhei de vários projetos. Eu queria falar um pouquinho da história, né? Eu sei que eu fui no seu LinkedIn para dar uma olhada assim. Como é que eu ia falar que eu me perdi? Porque são tantas coisas, mas eu acho que esse é o profissional que o mercado está precisando, né? Um profissional que recruta muitas skills e aplica ela de várias formas. Mas eu queria saber um pouquinho antes para a galera jovem que está assistindo, para o empresário ali que está com dor, a pessoa que trabalha em uma empresa e quer sugerir uma melhoria para a própria empresa, fala, cara, meu dia a dia tá ruim, não estou conseguindo trabalhar legal, às vezes falta uma tecnologia, falta uma consultoria, falta uma gestão, a gente sabe disso. Mas como é que foi essa jornada, mano, assim, lá da capital secreta do universo, nas primeiras jornadas, como é que foi, tem em você esse espírito empreendedor e como ele te trouxe até aqui? Sim, vou te falar, acho que eu fui num evento semana passada, que é o Startup Weekend, que é um evento de criar uma startup, uma empresa em si, né? Em 54 horas, né? E a palavra que mais rodou lá foi pivotar. Né? O que é pivotar, né? Vou explicar um pouquinho o que é pivotar aqui. Pivotar é mudar a ideia, né? Então, o que eu pivoto? Eu quero fazer tal coisa, cara, não deu certo. Eu não estou apaixonado pela ideia, estou apaixonado pela resolução do problema. Então vamos mudar. E aí a gente muda da água pro vinho aquele negócio. Então assim, quando você fala assim, como foi sua carreira até agora? E você sempre teve esse espírito empreendedor? Eu falo, sim, sempre tive. Então, acho que o meu primeiro empreendimento foi uma mini granja, cara. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos e meu avô me deu 3 pintinhos. Eu falei, cara, vou fazer esse pintinho crescer. E foi 3, 5... 50, entendeu? Caraca. E no final, meu vizinho reclamando e meu pai falando, cara, acaba com isso, porque você tá causando essa calamidade pública aqui já no bairro, porque você não tem infraestrutura nenhuma. Tô imaginando você desenhando o processo. Exatamente. Eu falei, cara, e é isso aí. E aí depois foi Lan House, né? Lan House eu peguei minha máquina da minha casa, falei, cara, eu tenho um problema, tem uma galera aqui na periferia que não tem uma disponibilidade de computador. E todo mundo, essa galera gosta e quer ter um jogo ali, quer entrar numa rede social, né? Na época era Orkut, a rede social que bombava, né? Então, cara, começou com um computador e aí entra, acho que muito do espírito empreendedor, né? De acreditar na ideia, né? E acreditar que ele vai resolver aquele problema, vamos dizer assim. E aí eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha acabado de sair de uma empresa que eu trabalhava, eu tinha rescisão, mas era pouco, eu era estagiário. Fui contratado em 3 meses e fiquei lá, falei, cara, não é isso.
E aí volto a pivotar, né? Falo, Pivotar. cara, será que é isso, cara? Boa. Não, tô com 20 e poucos anos, não é isso. Então eu vou realmente fazer o que é. E aí falei, cara, vou empreender. Peguei meu computador, coloquei lá na house, abri, pintei, fiz as mesas, desenhei as mesas tudinho, fui no marceneiro, mandei ele cortar pra mim, ele cortou, criei 3 baias, falei, cara, é isso, beleza, montei. Cara, na primeira semana eu falei, cara, vai dar certo, porque pelo volume de pessoas que procuraram, né? Massa. Cara, fui sem pena e sem dó, fui lá numa loja de informática que eu conhecia e fiz um investimento lá pra pagar em 12 vezes. É o empreendedor, né? Tem que trabalhar com a dívida na frente. Exatamente. E por incrível que pareça, cara, eu quitei a dívida em 3 meses, entendeu? Boa. E quitei a dívida e fiz uma nova. Boa, Falei, cara, dívida de investimento, se né, cara? 3 deu certo, vou colocar mais 3, entendeu? Então, assim, em 6 meses eu tinha 9 máquinas lá, isso que eu tinha 19 anos, entendeu? E aí tem tudo isso, né? E aí começam alguns problemas que você tem que resolver, né? Na época eu tava fazendo faculdade ainda, comecei a ficar sem tempo. Falei, cara, o que eu vou fazer, né? E aí olha pra Steve Jobs, olha pra alguns Zuckerberg e fala, cara, vou trancar a faculdade porque não tem como. Vou agora. Porque eu acredito na ideia, né? Então, assim, e aí teve o boom da Lan House mesmo, eu peguei aquele boom lá todo. A Lan House ficou bacana, cresceu ali, deu grana. Depois eu falei, cara, agora tá na hora de fazer outro voo. E aí, de novo, né? Pivoto de novo, cara. Voltei pra área, vamos dizer assim, corporativa de novo, né? Fui para uma empresa trabalhar como gerente de tecnologia. E aí lá você começa a viver aquilo de dia a dia de novo. Fala, cara, será que é isso que eu quero realmente? Mas eu também entendo que hoje a gente está num mundo muito líquido, né? Que as pessoas não esperam muito tempo para fazer nada, né? Então fica um mês e sai. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um pouco de bagagem, né? Então, assim, frear um pouquinho aqui, eu preciso criar bagagem. Amadurecer. Então, falei, cara, mesmo que não é isso aqui, eu vou criar uma bagagem. E essa bagagem depois me fez alcançar voos maiores, entendeu? Se não fosse pro tempo que eu fiquei, eu não conseguiria fazer o que eu fiz depois disso, né? E aí depois, até mudei de cidade, né? Você me conhecia, eu morava aqui na capital e tal, mas eu vim da capital secreta do universo, fazer um gancho aí pra Cachoeira Itapemirim. E assim, e aí vim fazer carreira, né? Falei, olha, eu vou evoluir, tanto que na própria empresa também eu passei por 3 áreas diferentes, né? Da área de produto, área comercial. E assim, falei, olha, eu sou um cara que na hora pra outra eu vou pivotar o que eu preciso fazer. Eu acho que a grande inspiração do empreendedor é o que eu preciso fazer, né? E aí eu vou buscar essa ciência do que eu preciso fazer e aprender. Eu acho que são 2 áreas, né? Pivotar e aprender, né? Então eu tenho que aprender sempre. E a vida do empreendedor sempre vai ter que aprender. Então você está hoje empreendendo em um negócio novo que você teve que desenvolver um produto. E você falou, cara, beleza, e como que você fez isso? Cara, eu tive que sentar um tempo e aprender. Não tem jeito. E dentro do que, né? Eu acho que o que é uma pergunta tão simples, mas ela acaba sendo difícil, né? Tipo assim, tem gente que não sabe nem por onde começar. Né, você desde a infância já tinha esse tino assim, mas você consegue destacar alguma coisa assim, alguma característica mais específica em você, que algum fator de virada de chave, no sentido assim, cara, isso faz eu fazer meu quê? Isso faz eu fazer o que eu tenho que fazer, assim, uma coisa, eu sei que Deus tem um propósito único para cada um, né? Só que às vezes falta o ouvido e o sentir para entender o todo. E o que você falou, né? A garotada aí quer fazer startupear, quer abrir empresa digital, disrupção, mas esquece que coisas demoram tempo, né? As leis universais, elas são implacáveis, até para negócio, né? As coisas precisam de tempo, de maturidade. Então, assim, o que em você, assim, internamente, assim, quando você faz a sua autoavaliação, o que faz você fazer o que você tem que fazer? Eu acho que é a capacidade de aprender, assim, né? Você falou de algumas skills aí que o empreendedor tem que ter. Eu acho que a principal skill é ele conseguir ter um perfil mais generalista. Eu acho que quando você é um perfil que você está focado em uma coisa só, você basicamente você não consegue olhar para todos os lados. E aí ser generalista é necessário nesse momento, porque você tem que conseguir olhar para todos os lados, né? Exemplo, vou montar uma máquina comercial. Para qual canal de distribuição que eu vou vender? Cara, eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa para me saber, olha, aqui é bom, aqui é ruim. E assim, ter esse perfil mais generalista sempre foi bom. A gente tenta colocar o generalista como superficial, mas eu acho que é o contrário. Hoje em dia, porque a máquina faz o especialista. Exatamente. A inteligência. Exatamente. Então, assim, a especialidade, você tem algum recurso já pronto. Sim, aí no mercado que vai te ajudar.
né? Isso. Ou um próprio profissional, tá? Sim, isso. Uma empresa especializada. Você vai falar com os maiores empreendedores e fala, cara, eu tinha gente muito boa no meu time que fazia tal coisa funcionar. Mas quem que encaixou isso no quebra-cabeça foi o generalista, né? Entendeu? Claro. Grande parte é o generalista que encaixa o dominó ali no que tem que fazer. E testa e faz acontecer. Exatamente. Né? Mas aí eu tenho que ter o especialista também. Né? A gente não pode correr o especialista. Mas eu acho que todo empreendedor ele tem que ter um perfil mais generalista, de olhar para todos os lados. E eu acho que um perfil de especialista no empreendedor mitiga ele a não fazer o que ele precisa fazer. Né? Que é conseguir falar para todo mundo, se colocar em qualquer ambiente, né? Você vai para uma feira e como que eu chego lá e falo com todo mundo? Se eu não gosto de falar com os outros? Cara, você é empreendedor. Você veste o ator que existe em você e se não tem um ator, desenvolve esse ator. Assim, eu sempre fui um cara que foi... você é tímido? Eu sou o cara na minha, entendeu? Eu fico na minha. Agora, quando não precisa de um papel do ator ir lá encenar... Eu vou lá e vou chorar o ator e vou ensinar. PPT aqui, meu irmão. Exatamente. Resolve tudo. Cara, você tem que falar com um cara lá que ele é o CEO da empresa maior do mundo. Bater na porta e eu vou falar aqui, eu sou fulano de tal. Mas você não tem medo? Tem medo, mas eu visto ali realmente ali o papel esse do ator. Um ponto legal de trabalhar em empresa grande, né? Empresas assim, que vai para minha outra pergunta, né? Você tem muitas horas de projeto, né? E projeto é o quê? Pessoas. Entrega, ensino pessoas. E assim, nesse tempo aí, nesse espaço-tempo, como é que você avalia assim, a saúde das pessoas, a saúde intelectual delas? Como é que elas estão absorvendo os projetos, as tecnologias? Isso foi mais difícil no passado? Ou alguma coisa era mais fácil? Hoje está mais difícil? Como é que tá assim, quando você faz uma análise geral assim, do estado atual hoje, assim, como é que as empresas estão cuidando das pessoas para que elas possam aprender e achar o que delas, né, conectado com o que da empresa, para aí sim gerar o fator de transformação ali na empresa, na vida da pessoa. Então, assim, quando eu olho para o cenário das empresas, né, a gente fala assim, né, sempre falou, acho que é uma linguagem muito popular, né, a empresa é número, né? Sim. Só que quem gera números são as pessoas que estão ali dentro, tracionando. E eu sempre brinquei com isso quando eu trabalhava em empresas, né, que era o quê? Às vezes o problema não é o software, às vezes o problema não é o projeto, cara. Às vezes o problema tá no ser humano, pessoal, tá pessoal, entendeu? Relacionamento, pá. Chega lá e fala, eu era um cara assim que trabalhava, eu era meio coringa, mas o que era uma grande característica de ser coringa não era saber executar tudo. Eu sempre gostei de saber tudo, assim, eu sempre fui um cara que estudei muito, né? Mas mesmo assim, em muitos projetos que eu fui, eu vi que tinha uma bala pessoal ali. E aí, assim, a maneira de abordar o usuário era diferente, né? Ele falou, olha, essa pessoa tá cansada, cara, tá sendo cobrada de todos os lados. Eu não vou chegar aqui como um cara que sabe tudo, né? E vou falar com ela como se fosse mais uma voz autoritária com ela. Eu vou chegar como um cara que não sabe, vou entender o problema que ela tá vivendo. E às vezes o problema era familiar, entendeu? Sacou? O problema não era o problema do trabalho, entendeu? Mas assim, a gente é ser humano, a gente é influenciado por o que acontece ao nosso redor, né? E às vezes era um problema pessoal, entendeu? E às vezes a gente falava assim, vou chamar pra almoçar fora. Vamos almoçar fora? Vamos, galera, vamos todo mundo aqui do projeto? Vamos almoçar? Aí resolve. Sacou? E aí a galera cria um clima de falar, cara, a gente precisa fazer, a gente tá cansado, mas a gente resolveu um pedaço disso aqui que era o psicológico. Agora a gente vai conseguir... de alguma maneira fazer. Então, assim, eu fui em muitos projetos que era o abalo da cobrança ali do dia a dia, e das motivações também que esse profissional tinha, né? Eu acho que assim, a empresa ela tem que ser capaz, a gente estava batendo papo sobre cultura ontem, e o papo foi o seguinte, quais são os pilares que eu tenho que criar numa empresa para que esse profissional, essa pessoa no final ali, ela se engaje, né? E a gente começou a olhar alguns casos e falou, cara, o primeiro pilar, eu tenho que ter um propósito, né? Eu acho que grande parte das empresas hoje elas falham no propósito, vamos dizer assim. Você pega as grandes empresas principalmente, né? Às vezes aquele empresário lá atrás ele tinha um propósito, só que isso cresceu tanto que se perdeu. Virou missão, visão, valores e tá na parede. E tá na parede. E nada mais. E todo mundo decora aquilo ali, mas ninguém vive. Então esse propósito, qual que é o propósito? Você pega empresas hoje que elas se destacam, como Nubank. Qual que é o propósito? Tinha um grande propósito lá atrás e tem um grande propósito hoje, né? O usuário do Nubank sabe o propósito do Nubank
que é disruptar o banco físico ali, né? E o profissional do Nubank também sabe. E essa cultura ela vai se emergindo cada dia mais. Então falta um pouco de propósito nas empresas para chegar nisso. E isso influencia diretamente no colaborador que está ali dentro, na pessoa que está no final ali dentro. Cara, eu estou aqui dentro, não sei qual é o meu propósito, para onde que eu vou? Né? E Daniel, ele não consegue performar porque não tem. Exatamente. Não tem. E aí começa a ser cobrado de todos os lados. Ele fala, cara, tô aqui dentro, não tem propósito nenhum. Tô sendo cobrado de todos os lados, eu não aguento. Né? E aí satura, ele não consegue corresponder em relação ao lado profissional. Não acontece. E aí você fala, cara, qual que é o problema da minha empresa? Cara, às vezes é falta de propósito. Entendeu? É falta de chegar para esse cara e falar assim, cara, você tá ligado o que a gente tá criando aqui dentro? Pra onde a gente quer ir? Você tá ligado o que a gente faz? Qualquer energia. Exatamente, entendeu? Verdade. E isso, assim, Conecta hoje não é uma empresa gigante, né? Empresa pequena, vamos dizer assim, né? Até pelo propósito de ser uma startup. Às vezes a gente mesmo fala, cara, será ontem mesmo de bater um papo, né? Falou, galera, tem que conversar todo mundo, chamar todo mundo pra cá, ou ir numa pizzaria, ou ir numa churrascaria, ou montar um churrasco e falar assim, ó, propósito. O propósito que é o da vida de vocês, né? Um casou há pouco tempo, a gente foi todo mundo, fez questão de ir no casamento, né? Falei, tem que ir no casamento do cara, porque... E por quê? Porque é propósito, né? Não é só empresa, trabalho ali, dia a dia. É ir no casamento lá, é a galera que bebe, encher a cara, é a galera que zoa, ir pra pista de dança, sacou? É isso também, é viver um pouquinho ali do que os noivos, tá? É conhecer a noiva, né? Falei, ei, sua esposa como que tá, entendeu? Tem mais coisa além do dia a dia, da normalidade do trabalho, eu acho. E as empresas que conseguem sobressair nisso são as empresas que crescem ali com uma cultura forte. E aí você não precisa ter lá o manual de segurança do trabalho que respeita as regras normativas brasileiras, porque senão você vai deixar o cara doido. O cara não fica doido, né? E quando o cara começa a ficar doido lá, louco, na loucura do dia a dia, porque o trabalho é exaustivo mesmo, ele consegue parar e falar, galera, tá na hora de a gente fazer alguma coisa aqui, entendeu? Não é rígido esse negócio, vamos dizer assim. Eu acho que eu passei por dezenas de projetos, Rodrigues, assim, na minha carreira toda, foi muitos. Eu contabilizei isso, eu tenho as pastinhas lá, né? Foram 416 projetos que eu passei. Uau. Né? Então foram 416 empresas, e muitas das vezes a mesma empresa com setores diferentes, né? Você tacava uma área comercial, você tacava uma área de finanças, você tacava uma área de compras, e são perfis completamente diferentes. E aí cada área você vê que eu acho que o psicológico influencia diretamente na capacidade de execução. E aí você vê, pô, tal empresa, fala, cara, aquela empresa é massa. E aí você vai ver quem tá ali dentro tocando, cara, aquele cara é show de bola. E aí você fala, e aquela outra empresa lá? Essa não entrega nada. Por quê? Porque eles não conseguiram trazer esse cara a contar com essa sinergia do dia a dia e viver o que a empresa está querendo fazer, entendeu? Fala, mas minha empresa não é uma empresa muito diferente não, é só serviço. Cara, tem um diferencial no seu serviço, cara. Tem que ter, se não tem, tá errado. Exatamente, tem que ter. Por que você fez isso? Por que você criou essa empresa? Pra quê? Mesmo que você fala que é pra mim ganhar dinheiro, não era isso. Não faz isso. Nenhuma empresa nasce só pra ganhar dinheiro. Não. Porque assim, ó, se você fosse um cara muito, muito bom, que eu acho que grande parte dos empresários são muito bons, você já ganhava dinheiro, cara. Sim. Por que saiu de lá e falou, vou montar minha empresa, vou correr um risco danado, né? De vender meu produto, não conseguir bater uma meta no mês e quebrar. Por que você fez isso? Tem um propósito, entendeu? Então assim, como que esse dono de empresa, esse empresário, esse empreendedor passa esse propósito? Que ele consegue conectar pessoas ao propósito dele, que às vezes vai mudando com o tempo, né? Vai se transformando em outra coisa, né? A gente vê que hoje a gente tem algumas causas ali que a gente tem que respeitar e trabalhar as causas internamente. E aí, às vezes, o propósito ele vai se movimentando, diferenciando, se transformando ao longo da jornada, entendeu? Então, assim, como que eu faço isso acontecer e como que eu tô ali dentro gerenciando isso tudo, né? E eu acho que é muito isso. Então, assim, a pergunta sua foi, como que isso abala lá no final a pessoinha que tá ali dentro? Cara, é a pessoinha que tá ali dentro que faz acontecer, né? Sem ela, nada acontece, né? E aí não adianta assim, não, porque nossa empresa tem uma área de RH que tem e que faz. Cara, se não tiver proposta, pode ter RH que não funciona. Não vai funcionar nunca. Não é isso. As pessoas não vão se envolver, né, cara? Exatamente. Você, tá aí ouvindo esse podcast, quer cuidar da sua saúde, que é o macro tema, né? A mandala da saúde plena, a qualidade do som, do humor. E você tá numa empresa cansado. Você tem que ter propósito, né? Cobrar da sua empresa um propósito. Às vezes eu acho que também pode vir de... eu não creio nisso de baixo pra cima, isso pra mim não existe. Pra mim é tudo
a gente é único, né? E juntos, né? Mas você pode sim, como o Brits falou, com qualquer CEO ele vai discutir de negócio. Você pode chegar na sala do seu líder e falar, cara, eu quero um propósito. Senão eu não trabalho aqui. Sacou? E isso ser transformador na sua vida o suficiente para transformar a empresa inteira. Que às vezes falta justamente isso, porque vários projetos, né? Eu tenho alguns menos que os seus, porque eu fui na área comercial e a gente fazia a venda e saía fora. E depois eu tive mais oportunidade de viver projetos assim. E vi o quanto que é diferente, né? A entrega comercial, que ela tá ligada, feita a encantamento, feita né? E a entrega mesmo, né? A entrega do projeto em si, que não adianta. Desde a Conecta, que é uma tecnologia que vai ajudar o varejista em projetos estruturados, onde envolve pessoas e tecnologias, até você contratar uma pessoa para mexer no seu Instagram. Tudo é complexo na hora de fazer, né? Então, eu acho que a grande mensagem é propósito, achar o que e cobrar. Tem que cobrar, né? Tem que pedir isso também. A gente tem que pedir isso das coisas. Metrificar a coisa também, né? Eu acho que assim, o que não se mede não pode ser cobrado, vamos dizer assim, né? Então, tem que ter um propósito e agora eu vou conseguir medir se esse propósito está ou não sendo feito jus ao que a gente propôs a fazer. Sim. E aí eu acho que o negócio começa a rodar de verdade. É outras vidas. E você fala, cara, mudou, a cabeça mudou, o jogo mudou. Às vezes nem o processo muda tanto, assim, drasticamente, né? Você não, eu não coloquei uma mega tecnologia, um Salesforce, uma Conecta aqui ainda, mas eu já mudei a mentalidade, a forma das pessoas perceberem o jogo da minha empresa, né? Isso afeta diretamente elas e o próprio empreendedor, né? E consequentemente o cliente. Eu acho que tava batendo papo com a empreendedora esses dias, ela falou sobre mentoria, né? Eu acho que todo mundo tem que ter mentores, entendeu? Às vezes não pra te ensinar, às vezes pra te criticar. Isso. Fazer uma crítica, falar assim, olha, tá certo o que você tá fazendo mesmo? Você acha que tá certo? E aí, assim, porque a gente tá no dia a dia, a gente tá olhando muito pra um viés, né? Então eu tô enviesado com o meu negócio. E quando vem alguém e dá uma criticada em alguma coisa, você fala, peraí, será que realmente o que eu tô fazendo é isso mesmo, né? Fui mentor agora aí do Startup Weekend, né? E a gente vê assim a frustração quando você critica o modelo de alguém. Não, que isso aqui é um negócio. Achando que inventou a roda. Não, e aí você fala, cara, mas isso vai escalar? Como que você vai escalar? Você é mão de obra. Para cada 10 você coloca, sem colocar um cara dentro. Sua empresa nunca vai performar. O cara fala, cara, realmente. Inicialmente a pessoa não aceita, né? Fala, não, vai performar sim, porque tô fazendo a continha aqui e tal. É meu sonho. Fala, cara, depois o cara volta e fala, cara, realmente não ia performar, não ia dar certo, não. Eu mudei aqui o caminho porque teria que performar diferente. E assim, nas empresas também, acho que tem muitos empresários, acho que não aceitam críticas, né? Chegar para lá e falar, cara, você tá fazendo errado. Mas quem é você que tá me criticando? Eu sempre fiz isso aqui, sempre deu certo. E você nunca construiu nada. Vamos dizer assim, né? O empresário sempre tem essa cartada de falar que ele que fez e tal. Só que assim, a vida ela acontece, tá? Você fez isso há 30 anos atrás. Será que se você fosse fazer hoje, você conseguiria fazer com essa maneira que você está fazendo? Eu acho que não, né? Então, por isso que eu falo, tem que ter transformação. E a transformação está nas pessoas. Acho que o computador vai transformar nada. Ele vai executar uma rotina pré-pronta. Pô, sou um cara de dados, Rodrigues. Então, assim, a gente fala de inteligência artificial, ela é algo pré-programado. O pessoal fala tanto do chat GPT. Eu, assim, depois que eu comecei a andar com os caras igual você, eu olhei assim e falei, pô, legal. Mas é um grande motor de síntese. É um Big Data, um Data Lake, ele pega um monte de coisa e sintetiza. Não é uma coisa tão... É gigantesco. É gigantesco. Então, qual que foi a capacidade? Cara, eu consegui armazenar dados universais. Então, pô, fala vários idiomas diferentes, né? Então, assim, tem um grau de dificuldade muito grande em criar uma plataforma igual o ChatGPT. Só que ainda ele não consegue ter sentimento. Eu acredito que nem vai ter, porque ele só consegue ler o dado que o ser humano gerou. Exatamente. E ele só gerou dado ruim. Assim, como que ele olha pra feição de alguém e fala, cara, esse usuário ele não tá bem hoje, não. Ele brigou com a mulher dele e... Sacou? Então e isso... nem responder a pergunta. A tecnologia responde a boas perguntas. Perguntar ruim, ela vai responder errado. Exatamente. Brits, mas cara, você vai estar aqui várias vezes. Várias vezes, assim, participando com a gente, porque a saúde nas empresas é um tema importante, porque as pessoas estão lá dentro
E a empresa tem muito poder de transformar pequenos grupos, né? Assim, evangelizando, cuidando delas, da carreira, do estudo e de tudo que acontece ali no dia a dia. Eu tenho certeza que de tudo que você falou, dessas 400 e tantas consultorias aí, tem várias histórias e vários aprendizados que a gente vai trazer aqui em 20, 40, 300 episódios. E eu quero que você esteja aqui falando com a nossa audiência e entregando também para os empreendedores pretos que precisam também dessa referência, falar assim, pô, vai dar, velho. Sacou? É possível. Se a gente mudar a mentalidade, falar, bom, vamos mudar a mentalidade, igual quando eu vi o Steve Jobs no filme, pai, pensando melhor. O americano, quando ele tem uma ideia, já corre atrás do investidor. Sim. A gente fica tentando ainda, sabe? É outra vibe, né? Empreender é uma mentalidade que você está antecipando processos que você vai enfrentar no futuro. Né? Então, de hoje você já está melhor no futuro, né? Então, assim, você vai estar aqui várias vezes. Tamo junto. Fala aí suas redes sociais pro pessoal te seguir aí, porque vocês estão ouvindo também a gente no Spotify, no Deezer, e o pessoal que está assistindo no YouTube, não deixa de deixar o like aí, seguir a gente nas redes sociais aí, tá tudo na descrição. Fala aí suas redes aí, mano. Beleza, José Roberto Santos Brites Júnior, meu nome todo, tá, pessoal? Então, assim, no Instagram, José Roberto Santos Brites. E pode procurar no LinkedIn também, José Brites, José Roberto Brites. Facebook é a mesma coisa, tá? E você tem uma ideia de uma empresa, manda lá no invite, lá no direct pro Brites, que ele vai dar uma olhada. Manda a ideia, você já dá ver o que precisa pivotar lá. Exatamente, pivotar é a palavra, pessoal. Pivotar e aprender. Eu acho que essas palavras são... A característica maior do empreendedor é pivotar e aprender. Então eu olho, erro, aprendo rápido. E a capacidade de aprender tá ligada a isso, a fazer diferente e aprender de novo. E isso que faz ali nascer esse sentimento empreendedor. Depois que você aprende esse game, acabou. Você virou empreendedor, cara. Intraempreendedor, dentro da empresa também. Dentro da empresa é mais difícil de errar, porque se errar, você vai ser cobrado pelo seu erro. Mas assim, errar é humano, gente. Não tem muito como fugir disso. Aprender também então vamos trabalhar as duas coisas, vamos pensar nas duas coisas. Eu acho que é isso que é a grande característica nossa de empreendedor. Massa, cara. Gente, vamos caminhar junto para viver muito. O Brites está aqui, vai estar aqui várias vezes. Se você é empreendedor, deseja empreender, escreve aí no comentário alguma ideia. Comenta aí o que você acha que você tem que pivotar na sua vida, que a gente vai estar respondendo, vai estar interagindo. Eu agradeço muito, Brites, de novo. Você é um cara que inspira com delicadeza, com inteligência. Eu desejo, mano, muito sucesso na sua jornada. A gente tá junto aqui, esse espaço é seu. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Gente, se inscreve, deixa o like, beleza? Tamo junto, falou. É nóis. É nóis. Valeu, irmão.